É uma negociação muito difícil, um atleta muito qualificado, que joga num clube importante, importante financeiramente também, campeão russo, acabou de ganhar a Supercopa, então é uma negociação que é extremamente difícil, mas todos os atletas que o Flamengo busca sempre a cada janela para qualificar o elenco, são negociações que são complicadas. O que eu posso dizer, obviamente, que o De La Cruz e o Claudinho são dois atletas que interessam ao clube, mas que são negociações extremamente difíceis, como o torcedor e todos já sabem. A gente vai fazer o possível para que eles possam estar aqui. Olha, é óbvio que o Spindle é uma pessoa e o Marcos Braz é outra. De repente, a maneira de agir ou de pensar pode não ser a mesma. Mas quando eu ouvi aí o Spindle falando, me lembrei do Marcos Braz. Ah, Felipe Luiz, não, tá muito difícil, não sei o quê, tarará. Pedro, ou Gabigol, ou Bruno Henrique, quando estava o Bruno Henrique no Santos ainda. Não, negociação acabou, isso fechada, impossível. Estratégia de treinador. Passa 3 dias, é o novo jogador do Flamengo. Em resumo, eu ouvi ele falando ali, estou achando que o Claudinho está cada vez mais próximo. Não, obviamente não estou dando uma informação, mas sim, o Flamengo já age dessa forma. Já. Não, é difícil, tá? Eles não querem dar muita esperança. Passa 2, 3 dias, é o novo jogador do Flamengo. Estratégia de treinador que agora os dirigentes estão assumindo. Eu vou jogar contra o seu time. A entrevista antes do jogo. O time do Abel é muito difícil, time bom, time forte. Dicílimo. Vai ser um jogo muito complicado. Vamos ter que dar o nosso máximo para conseguir. Terminou o jogo. Se eu ganhei um jogo difícil. Ganhei um jogo complicado. Você valoriza o adversário para depois se valorizar. Se perder... E nesse caso, valoriza. O jogo era difícil, eu avisei. Entendeu? E se chega o Claudinho? Vamos dizer que... É dourar a pílula, ouviu isso? Boa. Se a negociação for concretizada, com que status chega Claudinho nesse elenco do Flamengo? Chega para jogar. Titular ou para brigar por posição? Chega para jogar. É mesmo? Chega para jogar. Claudinho, no lugar de quem? Mas é com 11 só que começa, hein, Eugênio? Sim. Aí, te devolveu a patada, hein? Mas hoje ele joga. Chega para jogar. Chega para jogar, alguém tem que sair, né? Alguém tem que sair. Então vamos lá. Qual é o time, teoricamente, o time titular do Flamengo hoje? Teoricamente, o time titular. Fala para mim. Vai. Vamos lá, montar. Matheus Cunha é o goleiro. Sim. Wesley, lateral direito. Correto. Fabrício Bruno, Davi Luiz. Ok. Ayrton Lucas. Pulgar. Meio campo. Acho que vai ser o Alan. Alan, ok. Pulgar e Gerson. Sim. Arrascaeta, Gabigol. Falta um. Ele vai tirar o Everton Ribeiro. É sempre o Everton Ribeiro que pede a posição. Faz 3 anos. O Everton Ribeiro. Eu não quero tirar o Everton Ribeiro. Só que o Claudinho chega num estágio da carreira muito mais perto do seu auge do que o Everton Ribeiro. O Everton já perdeu posição para outros jogadores do Flamengo. O Claudinho como alguém para ser uma sombra do Arrascaeta, você não observa? Também. Mas eu acho que ele não vai trazer esse jogador para ficar no banco. Eles vão jogar juntos e, eventualmente, quando o Arrascaeta não tiver, joga o Claudinho na função do Arrascaeta. Ele não vem para ficar no banco. Sempre sobra pro Everton Ribeiro. O Claudinho está no auge da carreira. O cara vai para a Copa do Mundo, o cara decide jogo. Ele tem qualidade técnica hoje para chegar e ser titular do Flamengo. No lugar do Everton Ribeiro. Agora, o Everton Personalidade de Eugênio Leal, mas você discorda. Não. Mas ele jogaria em qualquer clube do Brasil hoje, ou a maior parte. O Claudinho é um jogadoraço, gente. Titularaço. Tranquilamente, excelente jogador. O Claudinho também é muito bom. Claudinho também. Claudinho também, mas o Everton Ribeiro. Diga, você pensa diferente? Não, a formação que o Eugênio falou, eu concordo. E acho que o Claudinho pode ser alguém, ou pode ser um jogador, para não descansar o Arrascaeta. Mas como o Arrascaeta não é um jogador que consegue jogar todas, e o São Paulo nem é um treinador de repetir time, ainda mais com esse cartel que ele tem à disposição. Essa fartura que eu fiz um time que eu não botei o Bruno Henrique, não botei o Pedro. Nem Cebolinha. Nem o Cebolinha. Você tirou o Pedro, agora que eu percebi. Nem o Luiz Araújo. O Flamengo tem jogado só com um atacante. Não botou o Luiz Araújo? Já há algum tempo, tem o Luiz Araújo. O Flamengo tem jogado só com um atacante, olha direitinho. O Flamengo tem 3 times. Ou joga o Pedro ou o Gabigol. É que o Pedro agora tá machucado, o Gabigol pegou uma sequência. Mas teve jogos lá do Gabigol ficar no banco e o Pedro jogar. É só um centroavante. Tem muito jogador, mas como disse o Prates, tem muito jogo.
Mas ano passado, mundo com joga. Pedro e Gabigol, ganhou tudo praticamente. Sim, mas Dorival todo mundo Júnior. joga. O Flamengo é o time que está em 3 competições. Sim. E competições pesadas, difíceis e quer ganhar todas. Então tem espaço para todo mundo jogar. Diga. Não, acho que o Eugênio pontuou muito bem. O Claudinho é um jogador, muito bom jogador. Jogador que já há algum tempo atua em alto nível. Foi eleito até aqui pela nossa equipe do Bola de Prata, o melhor do Brasileirão 2020, no Bragantino ainda. Depois foi para o Zenit. É um jogador reconhecido no Zenit também. Não é uma negociação simples, como a gente tem visto o Flamengo falar abertamente quando cita o Claudinho. Mas não dá, obviamente, para descartar. Estou com vocês. O Flamengo já teve essa postura, né? Adotou essa política de que, olha, tem interesse, mas é difícil, a gente pede muito acima do que a gente queria pagar. Mas é uma questão de conversar. Mas o Zenit está certo. Chega para disputar O Zenit posição tá ou para ser titular para você? De cara titular, de começo titular. Depois pode mudar a conversa. Titular também. Vamos ver números dele na tela do F360 do Claudinho. Começou, se eu não me engano, na base do Santos, passou pela base do Corinthians, aí subiu para o profissional no Corinthians, não é isso? Isso. Depois esteve no Red Bull Bragantino. Pode chegar no Ninho do Urubu, números de Claudinho desde a chegada ao Zenit, 62 jogos. 55 como titular, com 15 gols. Média de gols por jogo, 0,24, 76,7 minutos por partida. O Claudinho chegou a ser convocado para a seleção brasileira? Foi. Para sub-20. Ele foi para a Olimpíada, não foi? Esteve na Olimpíada. Foi campeão? Esteve no grupo da Olimpíada com o André Jardine, né? O André Jardine, exatamente. Claudinho, Natália, você falou pouco, Natália. Bom jogador. Mas chega para ser titular? Olha o elenco do Flamengo. Chega para ser titular. Hoje, ele, pela valência que ele tem, porque ele pode dar ainda em campo, é um jogador jovem que pode render muito, não só esportivamente, como uma revenda do Flamengo Mas futuramente. espere aí, Natália. Eu vou repetir o Prates agora. São só 11 que jogam. 11 que começam. Não, mas eu tô com o Eugênio. Claudinho O vai Everton Ribeiro dança nessa aí. Você também? Tirando o Everton. Não sou eu, é o Sampaoli. É time de Copa. O Everton Ribeiro foi para a Copa do Mundo. Foi para a Copa do Mundo e jogaria em qualquer time no Brasil. Mas no Flamengo a concorrência é muito grande. E a chegada do Claudinho fica... Ele pode variar, o Sampaoli pode variar o tipo de jogo que ele vai ter. Ele vai enfrentar um time que ele precisa de um pouco mais de cadência, segurar um pouco mais a bola e circular, ele pode jogar com o Everton Ribeiro pelo lado direito. Se ele precisa de um time mais com mais pressão na saída de bola adversária, ele tem um Claudinho que consegue subir muito bem. Ele tem uma série de coisas que ele pode fazer com a chegada do Claudinho. Isso não diz que o Everton Ribeiro é horroroso, não presta mais. Não é isso. É que o Claudinho tá... Eu tô com o Eugênio e com o Prates. O Claudinho Prates está... não concordou com o Eugênio, não. Não, concordou sim. Ah, é? Concordou, você Depende do se jogo, perdeu mais ou aí. menos. Posso concordar, mas depende do jogo. Ele viu? Mas Ele o não Claudinho- concordou, não. Mas o São Paulo, ele tá ganhando reforços, se o Claudinho for concretizado, muito bons para mudar o repertório de jogo dele, ideia de jogo dele, colocar numa construção jogador. diferente. Ele é ótimo jogador. Tinha- Claudinho também jogaria em qualquer time do Brasil hoje. Tinha- Jogaria mesmo. Antes da... Vamos dizer que não fecha com o Claudinho, com o que o Flamengo tem hoje. Porque essa discussão rolava até alguns meses O melhor atrás. elenco da América é do o Sul. melhor elenco disparado do Brasil, o Flamengo, ou não é? É. Não, do Flamengo é. É. O Flamengo é. Porque até meses atrás a gente falava, não, mas tá pau a pau com o Palmeiras, com o Galo. Não tá Não, mais, né? O Palmeiras tem bancos. Se a gente colocar ali os 22 só, tá? Titulares e reservas, tem jogadores do Palmeiras do reserva que não joga no time titular do Palmeiras. Do Flamengo. Do Flamengo. É, Isso é negócio... fato, a gente não pode para até- de contratar o Flamengo, né? Impressionante. O curioso, né? Alan, Luiz Araújo. Rapaz, O curioso é que o time não Nossa. consegue, dentro de campo, manter uma regularidade que seja o reflexo dessa qualidade do elenco. Ele tem momentos. Ano passado ele teve um momento com o Dorival muito bom. Quando parece que vai, E aí, cara, esse ano até agora, o Flamengo é muito irregular. É muito irregular. Ele não consegue mostrar em campo a qualidade do elenco que tem. Acho que tem questões físicas de envolvidas. repente vai crescer na hora certa. Pode ser que cresça na hora certa, mas desde Até o momento atual da temporada, em julho, o Flamengo já teve 2 treinadores, em Vitor Pereira e Jorge Sampaoli, a atual. No entanto, a não renovação contratual de Dorival Júnior, técnico campeão da Copa do Brasil e da Libertadores em 2022, continua sendo motivo de discussão entre os torcedores rubro-negros. Essa questão não se restringe apenas aos torcedores, mas também aos jogadores que foram campeões com Dorival, incluindo Diego Ribas, que se surpreendeu com a situação. Em participação no programa Boleiragem do Sport TV, Diego Ribas, ex-jogador do Flamengo,
afirmou que a saída de Dorival Júnior surpreendeu todos os jogadores do clube. Além de comentar sobre a passagem de Dorival no Flamengo, Ribas elogiou as qualidades do atual treinador do São Paulo. Sim, me surpreendeu. Eu já estava desconectado do clube, não participei das conversas, não sei como foram as negociações com Dorival. Os jogadores o adoravam e queriam que ele continuasse, mas as decisões são tomadas pelos responsáveis, como Landim, Braz e Spindel. Foi surpreendente para todos, inclusive para mim, disse Diego Ribas. No Flamengo, ele, Dorival, construiu 2 equipes, uma para o Brasileirão e outra para a Libertadores e Copa do Brasil. Mas era o Flamengo, não. Se for o Flamengo e não tiver um bom treinador para utilizar essas peças, o time vai se dar mal, como aconteceu em outros momentos. No São Paulo, ele está fazendo isso e o ambiente é maravilhoso. É um trabalho que merece reconhecimento. Ele está em constante evolução, completou o ex-jogador. Relacionamento com os jogadores e repertório tático de Dorival Júnior. Em 2022, após a saída de Paulo Sousa e a chegada de Dorival Júnior, os torcedores do Flamengo perceberam uma mudança de clima no elenco rubro-negro. Os próprios jogadores afirmaram que o treinador brasileiro sempre teve um bom relacionamento com eles, ao contrário do treinador português, que teve problemas com o goleiro Diego Alves e outros jogadores experientes da equipe naquela época. Assim, Diego Ribas destacou a qualidade do relacionamento de Dorival com os jogadores e o repertório tático do treinador. Passei por Dorival em 2 passagens, ambas no Flamengo, e ele evoluiu ainda mais. Sempre teve um bom relacionamento com os jogadores, e agora vejo isso no São Paulo. A equipe tem um repertório, joga pelo lado direito, esquerdo, pelo meio, não é apenas uma posse de bola passiva, mas sim um jogo com momentos certos para atacar, mencionou Diego.